acontecendo? Bem-vindos a mais uma edição de Geekverso, o seu programa de novidades do universo do entretenimento geek. E galera, saiu o quarto episódio de Anéis do Poder. E esse episódio, pra mim, sintetiza tudo que tem de errado, todos os problemas dessa série, e não só dessa série, mas de uma maneira geral do entretenimento geek dos últimos anos, das falhas, dos absurdos que as empresas vêm fazendo com as séries, filmes, franquias, geeks de uma maneira geral. Muita lacração, muita falta de informação e muita maluquice, infelizmente, tentando fazer política com as nossas séries favoritas. Então, vamos falar hoje sobre o que aconteceu, sobre os absurdos, loucuras desse quarto episódio. O Kaspersky ficou maluco! Galera, você vai poder ter a melhor proteção para o seu computador com 80% de desconto. Você escutou direito, o melhor antivírus do mercado, mais barato que uma Coca-Cola. Mas, Codex, o que é o Kaspersky? Boa pergunta! Porque o Kaspersky não é só um antivírus, ele é o programa de proteção mais utilizado no mundo inteiro. Ele é um antivírus, um anti-malware, proteção de privacidade para ninguém hackear sua conta e você perder todos aqueles itens que você comprou na loja do jogo, e proteção bancária com a melhor criptografia do mercado para você pagar todas as suas contas no seu computador com o máximo de proteção. Tudo isso no mesmo programa, tudo isso na mesma conta. E só até o final desse mês eles estão doidos e estão dando 80% de desconto. Você vai pagar menos do que R$6 por mês no Kaspersky. É isso mesmo, menos de R$6 por mês. O que você vai ter que fazer? Aqui embaixo vai ter um link, você vai clicar nesse link e vai usar o cupom LOJAUMAS. Importante, o desconto é no link e no cupom. O link dá 50% e o cupom dá 30%. Então, se você quiser o desconto completo, tem que usar os dois. Galera, para começar, eu já vou me adiantando aqui, que eu vou passar por cada cena, por tudo que aconteceu. Mas, basicamente, teve uma cena que me chocou de uma maneira assim... Cara, eu passei a live de ontem, 20 minutos, só reclamando dessa cena. Que eu acho que vocês devem saber qual é a cena. É a cena dos imigrantes elfos roubando emprego dos trabalhadores humanos. Isso foi um negócio tão absurdo, mas um negócio tão absurdo, mas um negócio tão sem noção, que eu fico chocado que ninguém tenha percebido que era horrível. Para quem não acompanhou, o que aconteceu? Galera, o reino de Númenor, que é o reino dos humanos, ele tá com um preconceito contra elfos. Até agora, a gente não tinha entendido de onde vem esse preconceito. Eles tinham dado algumas pistas, algumas dicas. Beleza. Aí, nesse episódio, a gente entende um pouquinho mais. Você tem membros da guilda dos engenheiros, vamos dizer assim, de Númenor, falando, dando um discurso. Não! Porque nós não podemos deixar esses elfos mexer em nossa sociedade, entrar em nossa sociedade, porque esses trabalhadores que não cansam, esses trabalhadores que não envelhecem, vão roubar nossos empregos. Aí eu fiquei... Nessa hora, a minha esposa ficou rindo uns 10 minutos, que eu vendo o episódio, eu fiquei reclamando, eu fiquei xingando. Como assim? O que o cara estava querendo dizer? Que elfos que vivem no paraíso, que são a raça quase angelical do mundo, os caras são escritores, criam peças do nível do Beethoven, eles vão querer vir para Númenor, para o reino humano, para roubar os empregos com carteira assinada, com CLT dos humanos, e aí os humanos não vão conseguir trabalhar. Isso é tão maluco! Isso é tão louco! Isso é tão sem noção! Sabe? Isso é uma série de fantasia para te divertir. E os caras...
Sabe por que que eles colocaram essa cena? Essa cena é por causa da discussão dos imigrantes nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos está tendo uma grande discussão nesse momento, porque tem essa imigração normal que principalmente os latinos vão para os Estados Unidos, né? Eles vêm ali pelo México, atravessam a fronteira, e está tendo uma grande discussão entre os democratas e os republicanos, que são os dois partidos norte-americanos, tanto que essa semana um governador republicano, que é o partido conservador, partido de direita, porque isso é meio, não importa, é o partido conservador norte-americano, ele pegou os imigrantes da Flórida e mandou de ônibus para um outro estado democrata, mais de esquerda, porque lá eles acolhem os imigrantes. Então ele pegou seres humanos, colocou no ônibus e mandou como se fosse assim, gado, para um outro estado onde teoricamente as pessoas são mais abertas, imigrantes. Ó, vou mandar os meus imigrantes para vocês e vocês que se virem. Né? Tá tendo muito essa discussão lá nos Estados Unidos. E os caras quiseram colocar isso na série do Tolkien. E o problema é que isso aqui demonstra pra gente os graves problemas que nós temos tendo na série do Tolkien e em outras séries. É isso que eu tenho falado aqui pra vocês, que é meio complicado a gente ter essa discussão, porque eu tenho certeza que quando eu falar isso, alguém vai dizer, mas viu, esse direitista Lorde, não tem nada a ver com direito, com esquerda. O problema é que a gente tem essa galera, esses roteiristas, você tem essa galera lá em Hollywood, nos Estados Unidos, que acha que tudo é política. Então eles querem colocar a política dentro dos projetos, dentro das séries que eles estão trabalhando, mesmo que não tenha nada a ver com a série. E o que eles fazem? Eles mudam a história da série, eles mudam o conceito da série para se adequar à posição política dele. Porque existe uma distinção. Star Trek sempre foi uma série política. Sempre foi. Mas como é que o Star Trek fazia? O Star Trek, ele botava uma situação e deixava o espectador refletir aquela situação. Como é que eles fazem hoje em dia? Eles colocam uma situação e dizem, esse lado tá certo, esse lado tá errado. E se você tá lado errado, vou te dar uma lição de moral de que você tá errado. Eles basicamente estão dando uma lição de moral para as pessoas que estão assistindo a série de como eles estão errados. Quem é que quer assistir um filme, uma série, para receber uma lição de moral do porquê ele tá errado? Sabe? E mais, isso não tem nada a ver com Tolkien. Isso não tem nada a ver com Tolkien de uma maneira geral. O Tolkien, o Senhor dos Anéis, não é sobre isso. Não é sobre isso. Não quer dizer que você não possa debater sobre isso. Esse é outro aspecto. Agora, esse assunto especificamente não faz o menor sentido. Sabe? Não faz o menor sentido. Aí quando você para analisar, eles estão colocando isso por causa da discussão lá nos Estados Unidos. Será que é por isso que todo núcleo tem uma personagem feminina forte, que é a líder? Porque, sabe, vocês perceberam que todo núcleo, o líder realmente é a personagem feminina? Sabe? Eu me sinto, às vezes, no meio de uma teoria da conspiração, dizendo esse tipo de coisa. Não, porque eles querem depreciar os homens. Porque eu não penso dessa maneira que, sabe? Mas quando você para analisar o que eles ficam fazendo, às vezes parece que tudo se liga. Basicamente, a série foi feita para fazer uma lacração. É isso. E aí, quando você começa a escutar os bastidores da série, talvez até mereça um vídeo aqui separado, se vocês quiserem, sobre os bastidores, para quem não sabe, porque a série, ela tem uma história, tá? Porque o filho do Tolkien, o Christopher, ele estava vivo, e o filho do Tolkien, ele respeitava muito o que o pai queria. E o pai não queria que o Tolkien fosse explorado como uma marca, como o Mickey Mouse, mas também não queria que ele fosse explorado para fazer política. Ele não queria. Então, enquanto ele estava vivo, ele aprovava ou desaprovava, ele decidia o que saía com o nome do Tolkien, do Senhor dos Anéis. E a série, nessa época, estava indo numa direção. Aí, quando o filho dele morreu, o Christopher morreu, o que aconteceu? Os novos herdeiros do Tolkien, eles querem a grana, tanto que a marca Tolkien, a marca do Senhor dos Anéis, ela foi vendida mês passado por um conglomerado norte-americano que é nem tão conhecido assim, né? Que deve começar a fazer camisa. Se prepare que nos próximos anos vai explodir de coisas do Tolkien, porque os netos do Tolkien não estão nem aí, eles querem ganhar dinheiro. E venderam, né? Quando o filho do Tolkien morreu, o Christopher, mudou completamente a história da série. Os especialistas de Tolkien que estavam dando consultoria foram demitidos e eles seguiram nessa direção. Cara, eu já tô há quase 10 minutos fazendo um rant só sobre essa série, nem falei sobre o episódio. Vamos falar sobre o episódio de uma maneira geral, porque não é só isso que teve de errado. Assim, rapidamente, vamos lá. Começa com aquela audiência da Galadriel com a rainha de Númenor,
que mais uma vez me passa muita estranheza, sabe? Porque a Galadriel é a personagem talvez a mais conhecida de todo de todo em Terra-média, e ela trata a Galadriel como se fosse nada. É muito estranha essa relação. Esse núcleo nem tá tão ruim assim. O problema é quando a gente passa para ver os filhos do Elendil, filho do Elendil, sobre a trama do navio, a trama da... Quer anotar aí? Elendil é aquele capitão do navio. O Isildur é o filho dele que ele não quer ser um marinheiro, né? Ele quer ser um explorador do oeste, tudo bem? E a filha dele. Vocês querem notar aí que a história da filha dele vai ser que ela quer entrar na guilda dos engenheiros, só que por ela ser mulher, ninguém leva ela a sério, ela vai ter que mostrar 2 vezes seu valor. Vocês querem notar como é que a história dela vai ser essa? Agora, essa trama, eu tô cagando, eu não quero saber sobre a história do adolescente, sabe? Eu tô nem aí. Essa é a trama mais fraca que a gente tem até agora. Depois a gente volta pra parte do Elrond dos anões, né? Falar especificamente de cada um dos núcleos. Essa parte do Elrond dos anões é a mais interessante pra mim. Eu acho a mais legal até agora. Até porque os anões estão muito legais. Agora, mais uma vez, é um problema seríssimo que essas séries têm, que o Game of Thrones teve nas últimas temporadas, a Star Trek o tempo inteiro. Essa geração mais nova parece que eles não se importam com o tempo, de viagem, porque olha o que aconteceu. No episódio 2, a gente viu o Elrond tentando convencer os anões a ajudá-lo. Aí ele convenceu. Aí a gente vê a Galadriel no mar, a gente vê a Nori lá migrando, beleza. Aí quando volta pro Elrond, os anões já concordaram, já foram para a cidade dos elfos e já construíram metade dos negócios. Quanto tempo os anões levaram para construir aquilo? Pô, quer dizer que eles se passaram o quê? 3 meses? Quer dizer que a Galadriel ficou no mar durante 3 meses? Quer dizer que a Galadriel então tá 3 meses no menor? Porque a série não conta isso pra gente, parece que é tudo assim, 1 semana. Só que quando você olha para os elfos, porra, não, isso aqui os caras devem levar 3 meses. Aí depois o Elrond, ele volta para a cidade dos anões. Isso é, passou mais o quê? Mais 1 mês? Isso é, só aquela trama dos elfos deve ter passado uns 5, 6 meses, se não forem alguns anos. Não encaixa, sabe? Isso é uma coisa menor, mas, porra, incomoda. Custa você seguir uma certa lógica, né? Mas essa parte da história tá bem interessante. É claro que tem umas inconsistências do tipo, descobrindo o Mithril agora. Eu não sou fã da lore, mas eu tava vendo o pessoal da lore dizendo, cara, mas nessa época já se conhecia Mithril, já existem itens de Mithril, sabe? Porque o pessoal da série, ele não tá se importando em nada com a lore, ele tá pegando assim, acho que esse negócio de Mithril é legal, vamos botar aqui que os anões estão descobrindo Mithril. Não, mas ele já se usa Mithril há 10 mil anos, não importa. Eles não estão nem aí. Parece que eles pegaram assim os momentos mais legais que eles acham da série e quiseram colocar tudo numa série só. E aí a gente tem um núcleo também dos humanos, um núcleo lá do sul dos humanos com o elfo, né? Com o Arondir. Esse núcleo para mim também tá interessante. Até porque essa trama dos orcs, do Aran, né? Que é o pai dos orcs, parece uma trama interessante, a discussão de quem é Sauron, quem não é Sauron. É claro que aquela cena deles fugindo é ridícula. Tem 2 coisas que me incomodaram nessa cena. Primeiro, quando o filho lá da humana, eu não vou lembrar o nome dela, desculpa. O filho da humana tá lá, ele tá fugindo dos orcs, né? Aí os orcs, à noite, estão usando tocha. Orcs são criaturas noturnas, eles vivem em túneis. Eles enxergam no escuro. Eu até fui procurar confirmação se eles enxergam no escuro ou se tem uma visão melhor no escuro. Eles enxergam no escuro muito melhor que o humano. Então, se eles quisessem procurar realmente no escuro, eles estariam apagando a tocha que o humano não ia ver nada e eles iam conseguir ver. Os caras não conhecem o próprio lore. Segundo, aí tem a perseguição, né? Estão fugindo. Aí tem aquela cena da flecha que o cara pega. Visualmente é legal, mas forçação de barra. Aí eles entram. Olha só a cena. Os orcs atiram flechas, o elfo pega a flecha, dá uma voltinha sexy e joga. Plim, mata. 30 segundos depois, eles entram numa clareira com a luz. Aí para, não continua correndo, param, faz a pose do elfo fodão pra lutar. Aí os orcs chegam na ponta da clareira,
veem ele e não continuam porque tá com a luz, tá com o sol. Aponte os 7 erros dessa cena. Há 10 segundos atrás, os orcs não estavam atirando flechas nele, tanto que ele pegou uma flecha. Por que os orcs não pararam? Ih, o otário, ele parou no meio, flecha! Sabe? Tem hora que o escritor ele pensa que o público é idiota, né? Mas tudo bem, né? O problema... E aí a gente volta para Númenor, né? E aí tem aquele momento final de Númenor, aquela cena da árvore. Visualmente a série continua linda, continua maravilhosa, continua linda. Uma das séries mais bem filmadas, bem produzidas, tirando aquela cena ridícula que eu esqueci de falar no último vídeo, da Galadriel andando de cavalo. O que foi aquilo? Que cena brega, parecia novela mexicana, sabe? A poderosa, a usurpadora, andando de cavalo na praia, assim, com sua paixão atrás. Aquela música, assim, brega. Porque você só usa essa câmera lenta no momento épico. Qual é a epicidade da Galadriel andando num cavalo numa praia humana, indo para um prédio que ela nunca tinha visto? E ela feliz andando num cavalo? Isso é coisa de diretor de fotografia que quer, vai ficar bonito, vamos botar o sol no fundo. Vamos fazer assim. Tá. Mas a árvore lá caindo as pedras, aquilo ficou muito maneiro. Claro que na cena seguinte eles jogam tudo fora. A rainha é regente, mas é a rainha de Númenor. Porque nós vamos ajudar nossos primos do sul, que nós nunca nos importamos com ele, não sabemos quem eles são, nunca tivemos contato, mas vamos ajudá-los. Beleza. Você é um reino e vai fazer uma expedição para lutar contra as forças do mal, os orcs. Vai a sua rainha. Quem você manda junto com a sua rainha numa expedição de guerra? Você manda os soldados ou você chama voluntários bêbados que não têm trabalho? Voluntários bêbados que não têm trabalho. Ótimo. Sim. Vamos levar o exército? Não, vamos chamar voluntário. Sabe? Porque Númenor sempre foi um dos reinos mais épicos do Tolkien. Eu que não conheço, eu sei de Númenor. Até eu que não sou fã do Tolkien, não conheço muito, sei que os Númenóreanos são fodas. E toda a série retrata eles como os bundões, como os babacas. Os caras não querem nem ir com a rainha para ajudar ela na expedição dela. E sabe o que é o pior? Por que eles estão transformando os Númenóreanos em bundões? Para quê? Para ter aquela cena deles discriminando os elfos. Porque para você ter a discriminação, você tem que ter um lado certo, você tem que ter um lado errado. Então eles colocaram os Númenóreanos como errados para os elfos estarem certos. Então eles quebraram a mítica, todo um povo, só para colocar aquela cena tosca que não faz o menor sentido do Senhor dos Anéis. Agora, apesar disso tudo que eu falei para vocês, pode parecer que a minha opinião é que essa série é horrorosa, é terrível, é péssima. Na verdade, não. Para ser bem sincero, O Senhor dos Anéis, Anéis de Poder não é a pior série que foi feita. Não é, obviamente, a melhor série que foi feita, mas é uma série até assistível. Por quê? Talvez porque visualmente ela é muito bem feita. Toda a parte de produção, visual, estética, gravação, cinema, é tudo muito bem feito. As interpretações, tirando a Galadriel, que está ridiculamente forçada, não são ruins também. O Elrond está interpretando muito bem. Os anões estão interpretando muito bem. Os hobbits, os pés peludos, também o pessoal ali interpreta muito bem, apesar da história ser horrorosa. Talvez esse episódio tenha sido um pouquinho menos pior porque não apareceram os pés peludos. Porque a trama deles é horrorosa. É totalmente sem graça, né? Então, de uma maneira geral, não é uma série terrível, sacou? Eu até acho que o pessoal está exagerando um pouco para essas questões políticas. Essas questões políticas me incomodam demais. Mas são alguns aspectos da série. Por enquanto, não é a série inteira. É diferente de uma série como Picard, como Discovery, que a série inteira é sobre política. Não é. Tem alguns aspectos que incomodam demais, mas não é a série como um todo. O grande problema que eu vejo são vários grandes problemas. Primeiro, ela é muito lenta, é muito devagar, nada acontece. Por que nada acontece?
é muita história sendo contada ao mesmo tempo. Você tem a história de Galadriel, você tem a história de Númenor, você tem a história dos humanos, você tem a história agora dos orcs, do Adar com os orcs, aí você tem a história dos elfos, aí você tem a história dos anões, sacou? É muita trama, você tem a história dos pés peludos, é muita história, é muito personagem que eles estão querendo contar de uma vez só, não dá. E aí é claro que a história vai ficar lenta, porque você tem que avançar um pouquinho cada uma das histórias. E aí, aquele momento épico de uma das histórias não chega porque você está contando 10 histórias, você está assim, capítulo 1 de cada história. Para você chegar no capítulo 5 que tem a coisa foda, você vai levar um mês, sabe? Então ele é muito lento, sacou? Muito devagar. Segundo, eles não utilizam o que é a parte, para mim, mais interessante da história, que é o quê? É o mundo do Senhor dos Anéis de uma maneira geral e essa corrupção do Sauron, porque essa série, teoricamente, é a série Os Anéis do Poder. Então, eu espero que seja a série da criação dos Anéis de Poder. Como é que foi a criação dos Anéis de Poder? Foi o Sauron manipulando todos os reinos. Ele está manipulando todos os reinos? Teoricamente, ele já está manipulando todos os reinos. Ele, com certeza... Por que os elfos estão construindo fornalhas gigantescas? Para poder criar os anéis. Tá, mas é o Sauron manipulando isso tudo. Mas isso não está sendo mostrado em nenhum momento, sabe? O que está acontecendo. Eles já deveriam ter dado algumas pistas a mais, sabe? A história já tinha que ter avançado, porque a gente já está no 4º episódio, é metade da primeira temporada e não aconteceu nada, sabe? Eu acho que não. Eu já até sei, porque o roteiro, para quem não sabe, vazou tudo. Já vazou tudo. E a gente só vai descobrir quem é realmente o Sauron no último episódio, né? Quem ele é, porque ele já tá na série. Tem gente que acha que ele é o Aran. É o Aran o nome do cara, né? Do líder dos orcs, né? Eu acho que seria muito na cara se fosse ele. Eu acho que não é ele. Tem gente que acha que é o Harthrun, que é o que tá com a Galadriel. Faz mais sentido ser ele, até porque ele vai ficar ali no menor, manipulando os Númenóreanos. Ele já tá manipulando a galera. Tem gente que acha que ele é aquele elfo que tá construindo a forja, que tá manipulando o Elrond. Eu não surpreenderia se fossem todos, ele tivesse se dividido em várias partes, tivesse manipulando tudo ao mesmo tempo. O que eu não acho uma história muito legal. A maneira ele andando, manipulando tudo assim devagarzinho. Seria mais legal. Seria muito foda a gente ver essa história dele por trás dos bastidores, manipulando todo mundo, descobrindo o que ele tá fazendo. A gente sabe quem ele é, a gente sabe da manipulação. Tipo o Mindinho, do Game of Thrones. A gente sabe que ele é escroto, a gente sabe que ele tá manipulando todo mundo, mas por isso que é legal, que a gente vê ele manipulando e a gente não consegue avisar a pessoa na tela. Então, não é uma série horrorosa, inassistível. Mas é muita coisa ruim para uma série só. Sinceramente, é muita coisa tosca, é muita coisa forçada para uma série só que incomoda demais, tá bom? Já falei demais, é isso. Semana que vem eu trago mais um vídeo com o que eu achei do 5º episódio, do que vai acontecer nesse 5º episódio, se ficou melhor, se ficou pior ou se continua a mesma porcaria, tá bom, galera? É isso. E para terminar, eu quero muito saber a opinião de vocês. O que vocês estão achando de Anéis de Poder? Vocês estão gostando, vocês não estão gostando? O que vocês estão gostando e o que vocês não estão gostando? Escreva aqui embaixo, deixe comentário, eu quero saber muita opinião de vocês sobre esse assunto. Deixe comentário se vocês estão aqui embaixo sobre os assuntos Codex. Muito obrigado por assistir.